Como fica o número de mortes no Brasil? Bom, a análise do número de mortes é uma análise que tem que ser feita com o devido cuidado. Primeiro que o Covid é uma doença de transmissão local. Então, o que acontece no Brasil me dá uma informação muito geral. Eu preciso saber o que está acontecendo na cidade de São Paulo e não a situação brasileira. A situação brasileira é interessante porque é meu país, eu preciso saber o que está acontecendo, mas só isso. Em relação à cidade de São Paulo, que tipo de análise eu faço? Eu procuro analisar o número de internados nos hospitais públicos da prefeitura para saber da evolução da epidemia. E já vou explicar. Que o grande problema quando a gente conta o número de mortos é que não há uma análise e um raciocínio por trás dos números. Isso é o que eu vou fazer agora. Que tipo de coisa está acontecendo com o Covid em São Paulo? Como é que eu fico sabendo? É os mortos? São os mortos? É o número de casos? É o número de internados? Bom, o número de casos vai variar enormemente se eu faço muito ou pouco teste. Como a gente não sabe quantos testes a gente está fazendo por dia, não dá para fazer uma conta. Então, a conta vai sair errada. Muito bem. E o número de mortos? Bom, parece até que nos atestados de óbito existem erros em relação à causa-mortes. Então, o que eu procuro analisar para saber o que está acontecendo em São Paulo, que é o que me interessa, já que eu vivo aqui, eu vou olhar os internados nos hospitais públicos da prefeitura. Isso me dá uma ideia excelente da evolução da epidemia. Não me dá uma ideia do número de casos, me dá uma ideia da evolução da epidemia. Por quê? Primeiro, eu analiso os hospitais públicos da prefeitura. Reflete o público em geral e não os privilegiados que têm convênio, que é a minoria. Depois, quando eu sou internado, eu tenho um diagnóstico de certeza de Covid. Eu sei o que o paciente tem, com certeza. E terceiro, como o número de pacientes que com Covid vão precisar de hospital, e esse número é um número fixo, uma porcentagem fixa do número de pacientes, quanto mais internado eu tiver, mais caso eu tenho e vice-versa. Então é isso que eu analiso. E para mim isso me dá uma ideia excelente do que está acontecendo. Então vamos ver o que aconteceu? Junho, uma média de 1.800 pacientes internados por dia. Julho, mês 7, 1.500. Agosto, 1.150. Primeiros 15 dias de setembro, 1.000. E ontem, 847. Então houve uma redução importante. Isso são ótimas notícias que significam que na cidade de São Paulo a situação está muito melhor. Maravilha. Vamos continuar usando a máscara porque isso é fundamental. E o número de mortos, para dar uma ideia, o que eu sempre conto é o número de mortos por milhão de habitantes e não o número de mortos como um número absoluto. Eu preciso saber o que está acontecendo em relação à população do país, porque, claro, onde tem mais gente vai ter mais morto. Então eu não posso comparar alho e bugalho. O Brasil está em 7º lugar em termos de mortos por milhão de habitantes. Na frente tem Espanha, país de primeiro mundo, Bélgica, Peru, Bolívia. Então, nós não estamos bem, mas nós não estamos tão mal como pode parecer se a gente considerar apenas o número de mortos. Essas são as notícias. E para a cidade de São Paulo, graças a Deus, boas notícias.